No mundo do entretenimento atual, a moda é ser complexo. Mesmo que o universo, mundo e personagens possam parecer à primeira vista superficiais, é praticamente uma necessidade de mercado hoje em dia você adicionar profundidade e dramaticidade à sua trama. Aonde a gente consegue ver muito bem isso é, por exemplo, filmes de herói, que antes era um negócio bem colorido, uma galhofada de quadrinhos, ter se transformado nos últimos anos em uma indústria bem diferente, com obras como, por exemplo, The Batman e a série do Pinguim, que quase não são filmes e obras de heróis e vilões dos quadrinhos. Parece muito mais realista, muito mais humano, muito mais complexo. E essa tendência também se traduz nos novos animes e mangás. O que fazia sucesso antigamente eram os famosos Battle Shonens clássicos, obras leves e descontraídas com personagens igualmente leves e descontraídos, na qual ele não se propunha imensa profundidade. Era uma obra que servia muito mais para divertir do que qualquer outra coisa. Mas hoje em dia a gente tem obras como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, que são obras que são esses shonenzões, mas ao mesmo tempo tem uma profundidade, uma dramaticidade, algo que faz eles serem um pouco a mais, um pouco mais complexos. E nem sempre isso é bom. Porque sim, transformar algo em mais complexo faz com que o interesse aumente. É algo um pouco mais intrínseco, que a gente pode tentar perceber as diferentes nuances e mensagens que ele quer nos passar, mas se tem um ensinamento em que eu acredito é que é muito melhor o simples e bem feito do que o complexo e ruim. E hoje estamos aqui para exaltar exatamente isso, a simplicidade e a magia dela. Porque vamos falar de um dos meus personagens preferidos, que já apareceu no top 10 personagens, eu sempre falo dele, mas nunca fiz um vídeo sobre, Jotaro Kujo, um dos muitos protagonistas de Jojo e talvez junto com o Jobrando o personagem mais famoso de Jojo, que na minha opinião expressa perfeitamente o conceito do simples, bom e que funciona de uma maneira inigualável. É engraçado porque até mesmo nesse canal, né, aonde eu tô acostumado em quadros como, por exemplo, Como Criar, aonde eu analiso intrinsecamente um personagem, disseco ele todo, coloco muito mais drama e importância no que ele realmente pode ter na realidade, tentando absorver tudo que ele queria demonstrar. Mas hoje é o dia do contra. Hoje é o dia onde iremos fazer o inverso disso. Porque o personagem em questão não tem necessidade de ser analisado profundamente, até porque não tem muito o que analisar. E se engana muito quem acha que isso é ruim. Para começo de conversa, Jojo é uma obra que complexo é pouco para descrevê-la. Desde tramas, a habilidades, a personagens, principalmente nas últimas partes, você tem que literalmente fazer um TCC para entender o que está acontecendo. Porém, Jotaro é um dos fatores mais descomplicados da obra. Ele é um personagem extremamente simples, mas não se engane. Não é porque ele é simples que ele é superficial. Dragon Ball clássico, por exemplo, é simples, mas é simplesmente um dos animes mais revolucionários que já existiu. Então vamos entender melhor essa parada. E só para avisar, nesse vídeo terão spoilers sobre o personagem e as partes na qual ele interage, ok? E esteja avisado. Jotaro Kujo é o protagonista da parte 3, Stardust Crusaders, que por muito tempo eu considerei a minha parte preferida de Jojo pelo fato dela ter sido a primeira parte que me fez apaixonar pela obra. E nesse canal eu exalto tanto a parte 7 que eu já tava não aguentando mais falar dessa parte maravilhosa. Eu queria falar de outra que eu considero tanto e eu queria dar um pouco mais de importância para ela, inclusive o Jotaro, que é um personagem que eu amo de paixão e eu nunca tive a oportunidade de fazer um vídeo inteiramente sobre ele. E para provar isso, a introdução desse personagem já é um absurdo, porque a gente vê uma mulher acompanhada por dois policiais entrando em uma prisão e a primeira coisa que o Jotaro faz quando ele aparece é chamar a própria mãe de vadia. Não, você não ouviu errado. Somos apresentados ao ultimate bad boy de todas as mídias que existem. Ninguém é mais descolado e sangue ruim que esse cara, meu irmão. É um cara que se orgulha em sair do restaurante
restaurante sem pagar, em cuspir onde passa. E por que caralhos esse filho da égua é um dos seus personagens preferidos? Você é maluco? Calma, calabresos, confie no processo, ok? Porque na sequência a gente descobre que o Jotaro voluntariamente se entregou porque ele tá com medo. Aparentemente ele está possuído. Então, como ele faz pra provar que ele tá possuído? Nada demais, ele só rouba a pistola do couro do policial e se dá um tiro na própria cabeça. E quando ele faz isso, uma aparição estranha aparece e pega a bala antes de acertar a cabeça dele. Detalhe, esse armário aí tem 17 anos de idade, tá bom? A introdução desse personagem é muito maneira porque ela é também uma subversão do que é Jojo. Porque na primeira parte a gente tem o Jonathan, que é um cavalheiro, um cara que é super nice guy. Depois a gente tem o Joseph, que é um malandrão, um cara mais brincalhão. E agora a gente tem o Jotaro, que é praticamente um vilão, pelo menos no momento que ele é introduzido. E basicamente a personalidade dele não é ter um passado todo fodido e intrínseco, não é ter uma personalidade completamente deturpada e toda fragmentada, ou ser extremamente misterioso. Ele só é foda. Só isso. Nada mais, nada menos. E de novo, se engana muito quem acha que isso é ruim. Porque sem você perceber, Jotaro acabou de introduzir um dos conceitos mais importantes de Jojo de uma maneira espetacular. Porque esse espírito que pegou a bala, na verdade, é um stand. E depois que o Joseph e o Avdol aparecem lá pra falar isso, sim, é o mesmo Joseph protagonista da parte 2, ele é o avô do Jotaro, eles revelam pra ele que ele não tá possuído, que na verdade isso é um stand, uma habilidade, um espírito manifestado pelas suas emoções e personalidade, e que o Jotaro é detentor do Star Platinum, um stand dedicado em força, velocidade e precisão. Enfim, eles saem da prisão e o Joseph fala pro Jotaro toda a trama. Aparentemente, eles manifestaram os stands porque uma figura do passado acabou de ser ressuscitada. Um tal de Dio Brando, que lutou contra Jonathan Joestar no passado, aparentemente retornou e aparentemente ele conseguiu roubar o corpo do Jonathan. E quando Dio despertou a habilidade Stand, por causa da linhagem Joestar, todos os Joestar vivos também despertaram a habilidade Stand. Depois disso, o Jotaro ele vai pra escola, né? Afinal ele tem 17 anos de idade. E lá ele é assediado por um bando de garoto e ele fica, cara, vai tomar no cu, eu sou Sigma, caralho. E do nada ele tropeça, a perna dele começa a sangrar e a gente vê que quem na verdade fez isso foi um malandro que tava pintando um quadro. Esse machucado faz com que o Jotaro vá pra enfermaria e lá na enfermaria a enfermeira simplesmente fica maluca e começa a matar todo mundo e ataca o Jotaro. E nesse momento a gente já vê as habilidades do Jotaro em ação e como esse cara é foda. Porque quando ele percebe que ela tá sendo controlada, ele simplesmente beija ela para arrancar o stand parasita que tava dentro. Ele então faz isso revelando quem tava atacando, um jovem chamado Kakyoin. Ele derrota Kakyoin, mas de qualquer maneira o Jotaro acha isso muito estranho e ele leva o Kakyoin até, né, a moradia dele lá. Nesse momento é revelado que Kakyoin está sendo controlado por um parasita. Então Jotaro se propõe tirar o parasita desse cara. Então quando ele encosta nele, o parasita começa a adentrar o Jotaro. E se ele não parar logo com isso, o parasita vai infectar o Jotaro também. Mas lembre-se, a gente tá falando do Jotaro, porque quando o parasita tá quase infectando ele, ele consegue tirar e se livrar daquela porra. Porque é isso que ele é, esse bicho é frio. Então eles descobrem que o Kakyoin foi mandado, né, matar o Jotaro por ordens de Dio Brando. E por que ele fez isso? Bom, por duas coisas. Dio Brando ele quer erradicar a linhagem Joestar de uma vez por todas, mas também ele quer ter acesso ao sangue Joestar, porque ingerindo o sangue Joestar, o corpo do Jonathan iria meio que se adaptar à cabeça do Dio, e assim Dio iria extrair 100% do poder do corpo. E a gente descobre também, tanto pelo Kakyoin como pelo Avdol, que Dio está reunindo várias pessoas de vários lugares diferentes como os seus capangas para concluir o seu objetivo misterioso. E não satisfeito que eles acabaram de saber que Dio Brando, o vampiro de centenas de anos, está atrás deles, a galera vê que Holly Joestar, a mãe de Jotaro, também está manifestando um stand. Afinal, ela é filha do Joseph, ela tem sangue Joestar, e se o Joseph e o Jotaro despertaram habilidades, ela também despertaria. Mas diferente deles dois, ela é uma mulher normal, que não está conseguindo aguentar o stand dela.
dela que tá matando ela por dentro. Então agora essa trama tem um tempo limite e um objetivo claro. Se eles conseguirem matar Diobrando, que foi a espoleta para que todos os Joestars despertassem habilidades stand, a mãe do Jotaro e filha do Joseph estaria salvo. Então essa ocorrência com Kakyoin é meio que o formato daqui pra frente. São os Stardust Crusaders, né, o Jotaro e seus amigos, viajando pelo mundo em busca do Dio e nesse caminho lutando contra vários de seus capangas. E alguns deles se juntam a eles, outros não. Então são basicamente mais de 40 episódios de lutas e lutas e mais lutas. E muita gente acha isso maçante, cansativo, né, de só luta toda hora, mas eu acho que é feito de uma maneira tão bem feita e tão criativa que vale a pena todo momento. Mas o que faz tudo isso ser muito mais palatável é a existência desse protagonista. É claro que a gente quer que o protagonista do anime seja um cara foda ou pelo menos tenha momentos fodas, mas o Jotaro ele simplesmente transcende qualquer conceito que você possa ter disso, mas é feito na medida certa, porque Jojo tem uma veia cômica muito grande e é bem cômico um moleque de 17 anos de idade ser tão foda. Ninguém é tão foda tendo 17 anos de idade. Então, diferente do Madara, por exemplo, que é tão foda a ponto de que você fala, cara, peraí, amigão. Mas pro Jotaro funciona e funciona muito. Então, pra exemplificar ainda melhor a simplicidade desse protagonista, eu separei algumas lutas aqui pra gente analisar e ver melhor o quanto esse personagem agrega a trama. Por exemplo, a gente tem a vez onde o grupo vai até uma cidade misteriosa e são recebidas por uma velha igualmente misteriosa. Ela aparentemente é dona de um hotel que a galera vai lá e se hospeda, né? Eles assinam lá o registro e tal, beleza. No fim do dia, essa mulher é Enya Gaio, uma das capangas mais leais do Dio e a mãe do Jay Gaio, um inimigo que a galera já enfrentou antes, que foi o cara que matou a irmã do Polnareff, que é um dos casca de bala do Jotaro. Então, quando eles estão hospedados e tal, que maravilha, o Polnareff é pego, afinal, mais cedo no anime, ele matou o Jay Gaio, né? Matou o filho dela. Então, quando o Jotaro tá achando estranho, tá querendo saber onde o Polnareff tá e tudo mais, a velha faz de tudo pra que ele não veja certo lugar, e nesse vai e vem, ela chama o Jotaro de Jotaro. E quando ele tá distraído, ela tenta esfaquear ele, mas o Jotaro simplesmente faz ela tropeçar, e ele pergunta pra ela, por que você me chamou de Jotaro? Eu nunca te falei que meu nome é Jotaro. Então ela fala, não, tá no registro do hotel, eu li no registro e tal. E quando ele mostra o registro... Cara, é muito tosco. Ele escreveu Kyutaro e não Jotaro. Ou seja, não teria como ela saber, só se ela fosse uma capanga do Dio, na qual o Dio falou pra ela, casse o Jotaro. Cara, é um detalhezinho tão bobo, mas que engrandece tanto o personagem do Jotaro como um personagem foda, porque ele não é representado como um gênio, tipo, nossa, eu vou pensar nisso e tal. Ele é só um cara das ruas, tá ligado? Sabe por que existe calçado? Porque a rua não foi feita pra todo mundo, e o Jotaro é rua, irmão. E quando é revelado isso, a Enya e ele começam a lutar e tudo mais, e ela tem um poder bem do apelão, de convocar cadáveres e tal, e esse poder é quase intangível, não tem muito como você acertar ele com socos. Então, pra resolver esse problema, o que o Jotaro faz, ele pede pro Star Platinum inalar o poder dela. Filhas da puta quando acaba a vape. Então depois disso ele derrota a véia e é muito foda. Mas mais do que isso, tem um OVA de 93, né, que é uma adaptação em um filme do Stardust Crusaders, que é uma obra com uma estética muito única, é bem legal. E principalmente o momento da luta do Jotaro contra a Enya nesse OVA é foda pra caralho. Olha esse momento, olha esse frame, cara. Vai tomar no cu, me tatua. Depois dessa luta contra a Enya Gaio, eles continuam a jornada. Em determinado momento se encontram com um cara chamado Steely Dan. Ele é um cara que parece normal e tudo mais, bem arrogante. E então ele provoca eles, o que faz o Jotaro dar um socão nesse cara. Mas quem sente é o Joseph. Então ele revela que ele é um usuário de stand, mais um capanga do Dio. E o stand dele é um stand parasita que acabou de se infiltrar no cérebro do Joseph, o que faz com que todo o ataque que o Dan receba, na verdade quem recebe é o Joseph. E cara, o Araki ele toma aqui uma decisão extremamente criativa, porque como você lida com um inimigo desse? Ou vai começar uma batalha, a galera vai usar habilidades no cérebro do
Jonathan pra tentar ecoar, pra pegar o Dan, e o Dan vai estar lá esfaqueando todo mundo, qual é que é? Não. A galera sai com o Joseph pra procurar uma TV que tem a ver com a habilidade do Joseph, pra eles conseguirem ver o que tá acontecendo dentro do cérebro dele. E nesse momento, o Dan faz o Jotaro como o capacho dele pelo dia todo. Ele fala, podem ir pro Joseph e tal, daqui a pouco ele morre mesmo que se foda, mas eu vou me divertir com um garotão que tá dando trabalho. E ele faz o Jotaro de ponte, fica batendo o Jotaro, faz ele se humilhar de diversas vezes. E isso também é muito importante pra manutenção da nossa perspectiva, porque durante todo esse caminho o Jotaro é fodão, o caralho, blá, 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 mas ele também é uma pessoa que tem que penar, que tem que mostrar de vez em quando que ele não é tão fodão assim, tão intocável. E o Dan é um vilão que faz exatamente isso. Ele toca na ferida, ele faz o Jotaro de gato e sapato. Porém, em determinado momento, o Kakyoin consegue lidar com os parasitas na mente do Joseph, e nesse momento, o Dan, de uma maneira desesperada, ele vai tentar jogar o stand dele para uma menina próxima ali. E ele fica, pô, tu não vai matar uma menina, né, Jotaro? Hahaha, eu ainda tô na vantagem, mesmo que o Joseph já tenha sido libertado. Então ele vê que ele não consegue se mover, porque o Kakyoin, com a sua habilidade, ele aprisionou o stand do Steely Dan. E nesse momento, meu amigo, é a catarse que todo mundo tava esperando. É o Jotaro finalmente largando o soco nesse bosta, sem medo das consequências. Esse pra mim é um dos melhores episódios dessa parte, porque além dele ser muito foda, uma luta bacana, personagens legais e tal, eu acho que ele é executado de uma maneira muito criativa e que serve muito bem pra gente ver o Jotaro de outra forma. Afinal, se um personagem é fodão todas as vezes, ele começa a se tornar um personagem não tão identificável. Quando a gente vê um personagem perdendo, falhando, a gente se compadece mais, e ele meio que desce do pedestal, né? Se torna mais humano na nossa visão. E esse é o episódio que faz isso com esse badass infinito que é o Jotaro. Depois disso, a gente tem uma luta que vai conversar muito com o que eu falei antes do lado mais cômico e humorístico de Jojo. E como o Jotaro, como um personagem simples, consegue nutrir tantas capacidades. Porque em determinado momento, principalmente o Polnareff, se encontra contra um malandro chamado Alessi. E esse cara tem o stand de transformar todo mundo em criança, porque ele é um covarde que não consegue bater em adulto, então ele judia de criança. Então ele tem uma luta lá contra o Polnareff criança e tal, lá. O Polnareff consegue lidar com ele, ele cai do prédio e nesse momento o Jotaro tá passando e o Alessi, no susto, transforma o Jotaro em criança e ele fica, porra, agora sim eu vou matar o Jotaro, vou entregar ele pro Dio, vou ficar rico. Afinal, o Polnareff tem desde criança o stand dele, mas o Jotaro, ele despertou a habilidade stand dele recentemente, né, depois que o Dio apareceu e tal, com 17 anos. Então, ele criança é literalmente só uma criancinha. E quando o Alessi vai tentar matar o Jotaro, ele simplesmente recebe um soco na cara desse moleque. E o Jotaro criança enfia porrada nesse cara, porque essa é a piada. Ele é tão foda que até criança ele enfia porrada em adulto. E essa é uma piada que, aliado com tudo que a gente viu até aqui, funciona. A gente até fala, pô, é claro que o Jotaro criança é seu catiço. Enfiando a porra no Alessi, o poder dele não tem mais efeito. E tanto o Polnareff quanto o Jotaro, agora adultos e com stand, enfiam a porrada nele e Alessi não existe mais. Então, depois de algum tempo, nós temos a cena das cenas, que eu já falei várias vezes nesse canal aqui, Jotaro versus Darby, o apostador. Go ahead, Mr. Juster. Essa cena é magnífica. Eu já falei tantas vezes dela aqui, às vezes eu expliquei, às vezes não, mas resumindo muito rápido aqui. Darby tem uma habilidade na qual você aposta com ele, e se ele ganhar em qualquer jogo que seja, a sua alma é convertida em uma fichinha de poker. O grupo do Jotaro, ele é obrigado a passar pelo Darby, porque eles têm que saber aonde o Dio está e qual é a sua habilidade. E sabendo que o Darby é um capanga do Dio, eles param e entram no jogo dele. Então começa a ir um por um. E em todos esses momentos, a gente, né, o telespectador, sabe que o Darby, na verdade, é um trapaceiro. Tudo que ele faz, ele já tem
tem uma carta na manga, ele trapaceia e angaria a alma de todo mundo. Então chega o momento do Jotaro, em um jogo de pôquer. Eles então têm algumas rodadas, o Darby ganha todas, e na última rodada o Jotaro pede para um moleque embaralhar as cartas. Afinal, ele não confia no Darby. Então o Darby naturalmente pede ajuda para um moleque que tava lá brincando, para ele embaralhar as cartas e tudo mais, tudo certo. Sendo que na verdade esse moleque também tá incomodado com o Darby. Na verdade, todo aquele bar era do Darby, todas aquelas pessoas trabalhavam para ele. Ou seja, não tinha como vencer aqui. E o moleque dá uma mão de ouro pro Darby, enquanto ele dá uma mão de merda pro Jotaro, ou seja, já era. Jotaro vai perder, ele vai perder a alma dele, acabou a história. Sendo que nesse momento, Jotaro mete o all-in. Ele aposta as almas de seus amigos, aposta a própria alma e aposta a alma de sua mãe. A mulher na qual ele se enfiou nessa aventura literalmente para salvar. Nesse jogo, ele aposta a alma dela. E ele simplesmente não pisca. Ele continua na postura mais confiante do mundo. O que faz o Darby achar, puta que pariu, será que o moleque errou? Será que ele trocou as cartas? Será que ele tá realmente com a mão boa? Mas não é possível, não tem como. Mas e se? E se? E esses pensamentos começam a corroer a cabeça do Darby, que começa a fazer ele envelhecer e sucumbir à pressão. E por causa disso, a habilidade dele não tem mais efeito. E seus amigos são libertados das fichas de pôquer, assim como todas as almas que ele capturou. E no fim, a mão do Jotaro era uma merda e ele só blefou que nem um rei. Jotaro não é somente foda por ser foda. Se fosse só isso, ele não seria um personagem tão bom, tão cativante, tão carismático e tão icônico pra franquia. É a forma como a parte 3 é feita e formatada, com inúmeros inimigos e formas imensamente criativas de como lidar com ele, respeitando as decisões do personagem Jotaro. É literalmente Hirohiko Araki, né, o autor de Jojo, introduzindo uma situação e ele fala como o Jotaro resolveria isso. E ele pensa na forma mais foda possível, simples assim. Mas entenda que não se resume só em socos e ora. É uma fodeza que chega a ser cativante, o tão maneiro ele é. Chega um momento que você quer ser amigo dele. Por fim, temos a luta das lutas, o que é pra mim top 3 lutas que eu já vi, anime, mangá. Jotaro versus Diobrando. E agora é diferente, porque o Diobrando também é uma pica. Até agora foram vilõezinhos secundários, alguns bem galhofa, outros mais legais com estilos maneiros, mas agora a gente tá falando do vilão principal da parte e principalmente de todo o Jojo, o motivo pela qual eles fizeram toda essa viagem, essa jornada e o motivo pela qual eles bateram em todo mundo que eles bateram até chegar aqui. O que eu quero dizer é que pro Jotaro se mostrar foda para com o Diobrando é bem complicado, mas ele consegue. Porque depois que é revelado a habilidade do Dio, né, o mundo Zawardo, o parar o tempo, meio que acabou. O Dio não tem mais inimigos à altura. Mas então quando o Dio para o tempo e ele quer brincar com o Jotaro e tudo mais, ele vê que o dedinho dele se mexe. Puta que pariu essa cena, cara, caralho. Esse é o momento que a gente entende que gradualmente o Jotaro tá se adaptando a habilidade do Dio. E acontece tanta coisa foda depois disso, porque em determinado momento o Dio dá um golpe forte no Jotaro, ele cai, e o Jotaro, pra ter o elemento surpresa, ele tem que se fingir de morto. E então o Dio averigua se o Jotaro tá vivo ou não, né, ouvindo o asfalto, pra sentir os batimentos do Jotaro. E nesse momento, ele simplesmente manda o Star Platinum pegar o coração dele e parar o batimento, o que faz ele momentaneamente morrer até que ele consiga botar o coração dele pra bater de novo. O desapego pela vida, né, que o Jotaro tem, esse ar de apostador de que sempre é um all-in, é o que também adiciona muito na personalidade desse personagem. Enfim, ele consegue acabar com o Diobrando e final feliz. Depois disso, ele aparece na parte 4, 5 e 6, sendo que eu vou dizer que ele é bem nerfado aqui, tá? Primeiramente porque ele diminui, ele era mais bombado quando tinha 17 anos e agora nem tanto. Na parte 4, ele é basicamente um mentor do Jojo,
Josuke, e pra provar como o Josuke vem melhorando as habilidades, o Araki decide colocar o Jotaro em perigo. Jotaro, que tem o poder do Star Platinum e se adaptou a usar o Ardo de um nível que ele para o tempo agora, ele simplesmente apanha pra um bando de rato. Simplesmente pra o Josuke conseguir achar uma maneira inteligente de lidar com eles e salvar e meio que ter essa relação. Na parte 5 ele só faz uma pontinha de nada, só alguns minutos ele aparece. E na parte 6, ele como pai da Jolene, ele vai visitar ela e depois ele é pego pelo Pucci. E ele serve aqui basicamente como um plot device, é literalmente um meio de colocar um tempo limite na trama da Jolene. E uma motivação a mais também. E eu acho que é uma leitura interessante também a gente perceber que é nas outras partes que o Jotaro explora um pouco mais da sua complexidade. Afinal, agora, ele mais velho não é mais tão porra louca quanto no passado, o que faz ele ser mais prudente e responsável, tirando um pouco daquele arquétipo bad boy fodão que ele tinha. E também na parte 6, por ele ser pai da Jolene, ter ainda mais responsabilidade e explorar uma parte que a gente ainda não tinha visto, o seu lado paterno, também é um momento que adiciona mais a isso. E é engraçado perceber que nesses momentos onde o personagem ganha mais camadas, é um momento onde ele não é mais tão foda quanto antes, ele era mais legal sendo simples e fodão, o que na maioria das vezes não é o caso, né? Quando a gente vê o personagem sem muitas camadas no início e depois ele ganha, ele se torna muito melhor. Mas com o Jotaro é o contrário, porque a simplicidade é o que faz ele, e a complexidade nem tanto. E pelo fato dele não ser nem de perto tão fodão nessas partes quanto ele é na parte 3, meio que isso faz a gente exaltar ainda mais o que o Jotaro foi. No fim do dia, o que eu acho que eu quero dizer é que complexidade é algo fascinante, porém quando bem feito. Às vezes, apostar no simples, que você tem segurança no que fazer, é algo muito melhor do que apostar no complexo. Jotaro Kujo é um dos meus personagens preferidos, mesmo sendo extremamente simples. E eu acho que isso diz muita coisa no momento que a gente tende a ser muito mais apaixonado por personagens complexos, que enfrentam diversas questões morais, que testam eles a todo momento. Não, ele só é foda e resolve os problemas sendo foda. Ao mesmo tempo que, mesmo tendo essa marra de bad boy, ele não é uma pessoa ruim, ele é alguém que zela e protege a sua família, mesmo chamando a mãe do que ele chamou. Jotaro representa o que há de melhor na simplicidade. Ele se destaca muito nessa característica considerando a obra que ele está inserido, uma obra que tem complexo como sobrenome. Isso faz ele ser ainda mais fora da caixa. E nunca pense e tenha o preconceito de achar que tudo que é ligeiramente superficial ou raso, ou que não tem muitas camadas, profundidade, é uma merda e que não serve. Às vezes, se esses conceitos forem apresentados de maneira bem feita, supera muito tramas extremamente complicadas que não levam a lugar nenhum e que ninguém se interessa. No fim do dia, o entretenimento tem a obrigação de entreter, seja fazer você rir ou chorar. E se um personagem consegue fazer isso sendo simples, talvez isso mereça mais rosas e aplausos do que 1 milhão de camadas para fazer você sentir. E hoje em dia, vendo o cenário principalmente de animes e mangás, eu acho que esse é um conceito que as pessoas esqueceram. A galera tá tão focada nos famosos dark shonens, né, os shonen sombrios, que tem tramas complicadas, personagens pseudo profundos e que no fim não funcionam tão bem assim, ou até mesmo não sustenta a atmosfera que ele mesmo criou. E Jotaro Kujo pra mim é a resistência disso tudo. Um personagem ser tão amado e aclamado tendo esse desenvolvimento e essa personalidade diz muito, porque além de ser um bad boy fodão, ele sustenta essa bronca. E isso faz a gente acreditar nele. E talvez ele ser um personagem tão simples em uma obra tão complexa faça com que ele seja complexo. O simbolismo dele, a forma como ele é retratado é muito diferenciada, basicamente criando um paradoxo, um personagem sem muitas camadas e que funciona magnificamente, mas o fato disso acontecer faz ele ser mais complexo e profundo do que muitos que tentam e simplesmente fracassam. Por isso que Jotaro é Jotaro e uma das principais faces de uma das maiores obras que existe nessa indústria. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curte, comenta, compartilha, se inscreva
no canal, isso me ajuda demais. Se você tiver pelo celular, dê uma hypada também pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Wilson Rodrigues, Arthur Zambolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Queiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelk, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Arrosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Antônio Tavares, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarim Diário 95, Gustavo Oned, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, Meu Nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Victor Moser, Zero Zac, Rafa Gabi, Branco Júnior, Fiat Paul Todo Fudido, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Ticomia, Paulo Vitor, Abroba, Maydrum, MZ Guido, Senhor Perereco, Samuel Paulo, Rian Benedito, Hipnos 11, Thiago Nil, Igor Viana e Ibura. Esses são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladins do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!